Olá pessoal, então essa é a nossa aula sobre controladores lógicos. Nessa aula a gente vai ter, vamos falar um pouquinho mais sobre controle de sistemas discretos, vamos ter uma introdução à lógica e à álgebra booleana e também uma introdução à linguagem ladder. Então, o que é um processo discreto? Um processo discreto são processos que trabalham com parâmetros binários, parâmetros como 0 ou 1, ligado ou desligado, verdadeiro ou falso, né? Como exemplo, um exemplo prático, imagine um sensor, né, que detecta um objeto e esse sensor ele só tem a opção de tem objeto, não tem objeto. E dependendo de como esse sensor funciona, tem objeto, ele vai enviar um sinal alto, não tem objeto, um sinal baixo, por exemplo. Esse sinal, essa saída de sinal desse sensor, né, ali onde a gente vê, tem a saída aqui V mais V menos, então essa saída vai para algum lugar. Esse sinal vai para o nosso, esse lugar é um CLP, né, o nosso controlador lógico programável. Então, o nosso CLP tem várias cartões de entrada e saída, isso a gente vai ver na próxima aula, que vai receber, né, uma dessas entradas vai receber esse sinal desse sensor. E o que ele vai fazer com esse sinal? Ele pode decodificar esse sinal, transformar esse sinal numa saída digital e mandar para um supervisório, por exemplo. Ele pode pegar esse sinal e acionar um alarme, pode ligar ou desligar um motor, mandar para uma solenoide, para um relé, vai mandar para um atuador. Então, basicamente, o nosso sistema vai funcionar assim: tem o sensor e tem o atuador. Né? Então, o sensor manda um sinal, esse sinal é decodificado e vai para um atuador. Tá? Alguns exemplos aqui de sensores e atuadores de sistema são, por exemplo, um sensor, um limit switch, né? Um controlador de limite, um fotodetector, sensor fotoelétrico, né? Botão de liga e desliga, timer, um relé de controle, um disjuntor. Esses são os sensores. Né? E na parte dos atuadores, nós temos motores, também relé, uma luz que liga e desliga, uma válvula que está aberta ou fechada, uma embreagem ou uma solenoide. Tá? E aqui um exemplo de aplicação. Então aqui são dois exemplos, né, tirados do site da Balmer.com, que é uma fabricante fornecedora de sensores. Lá tem bastante material, né, sobre os sensores em si, vários tipos de sensores. Então, no caso de detecção de objetos, aqui um sensor, um limit switch, né, um sensor de limite, para controle de precisão de posicionamento de uma peça, um objeto em cima de uma mesa ou um trilho. Né? Então, como a gente pode ver, tem dois sensores, né, um para cada, digamos, um horizontal e um vertical, dependendo do ponto de vista. Então, a peça bateu no sensor, o sensor recebe, é acionado ou desacionado, né? E aqui bateu no outro lado, ele é desacionado ou desacionado. Então, esse sensor vai receber esse sinal e vai mandar para frente para que seja tomada uma outra ação em algum atuador ou um supervisório. No lado direito aqui tem um sensor ultrassônico, né? Então, é um sensor ultrassônico, no caso aqui, ele trabalha numa linha de produção aqui, pelo jeito de uma fita, né, plástica ou, enfim, um material meio transparente, então ele consegue detectar quebras ou interrupções nessa fita, digamos, uma fita tem que estar inteira pintada, inteira de uma cor sólida, ou inteira desenhada, enfim, ele consegue, né, você pode se olhar bem, se tem uma interrupção ali, esse sensor consegue detectar, né, onde tem cor e onde não tem cor. Opa, teve uma interrupção, ele é acionado e manda esse sinal para algum lugar. Para a máquina, manda para um alarme, enfim, de acordo com como o seu processo está configurado. Tá? Então, tendo em mente esse conceito de processo discreto,
Então a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na álgebra booleana e tabelas verdades, né? Processo discreto nada mais são do que processos que trabalham com álgebra booleana, né? São dois estados, então você não tem nada no meio aí, então você trabalha com a lógica booleana dentro dele. A álgebra booleana, ela foi... eu inverti aqui. Ela foi desenvolvida aproximadamente em 1847 por George Boole, tá? E ela tinha a intenção dela, né, a intenção de ser dessa raciocínio, era um raciocínio lógico para expressar ideias complexas de verdadeiro ou falso, né? Então aqui tem um exemplo, né, do livro do Groover, que é também uma bibliografia um livro da bibliografia de vocês, com dois exemplos aqui de lâmpadas com chaves, né? Então aqui está a alimentação do circuito. Então aqui eu tenho chave X1, chave X2 e a minha lâmpada lá na frente. A gente sabe, né, que o princípio básico da elétrica é que a lâmpada aqui só vai acender uma vez que o circuito esteja fechado, né? Completamente fechado. Qualquer interrupção não acende a lâmpada. Então aqui no lado A, para essa lâmpada acender, a condição é que a chave X1 e a chave X2 estejam fechadas, certo? Já no exemplo B, a lâmpada só vai ligar quando qualquer uma das chaves estejam ligadas, né? Se eu fecho a X1, a lâmpada acende. Se eu fecho a X2, a lâmpada acende também. Então, se a X1 está aberta e a X2 está fechada, essa lâmpada vai acender, né? Então, isso aqui nada mais é do que uma álgebra booleana, né? Que já são operações booleanas, né? Mais para frente, nessa aula mesmo, vocês vão entender que aqui a gente tem uma operação AND e aqui uma operação do tipo OR, né? Seria uma operação de soma e uma operação de multiplicação. Então, né, funcionando com um aberto e fechado. Então, esse é um exemplo bem simples de álgebra booleana. Então, né, como a gente já viu, né, reforçar mais um pouco, então essa álgebra ela funciona nas variáveis de apenas dois valores, né, só existe o 0 ou 1, falso, verdadeiro, ligado, desligado, baixo ou alto, né? Então, muitas vezes elas são representadas para usar, né, os níveis de tensão presentes em uma conexão em terminais de entrada e saída de um circuito, que vai ser muito o nosso caso quando a gente trabalhar, né, com os PLCs, né, nos nossos processos, processo industrial, trabalhando com sensoriamento, a gente que mais vai identificar essa situação de nível alto e nível baixo de tensão em CLPs, né, para fazer a conversa entre sensor e atuador. Tá? E as tabelas verdade, o que são as tabelas verdades? Então ela tem, a álgebra booleana, ela tem só 3 operações básicas, né? Tem a OR, a AND e a NOT, tá? Lá no final a gente vai ver que tem a NOR e a NAND, mas elas são, vocês já vão entender que elas são só a mesma aplicação para OR ou para AND invertida, tá? Então vamos nos ater aqui na OR, AND e NOT. Então são 3 operações básicas, né? São denominadas operações lógicas, e os circuitos digitais, eles são denominados portas lógicas. Perdão, tá cortado um pouquinho aqui. Então, a tabela verdade é uma tabela que expressa todas as possibilidades de entradas e saídas dessas portas, né? Com duas, aqui nesse caso, 2 entradas, 3 entradas ou 4 entradas, né? Aqui a gente chama de entrada, cada entrada é um bit, né? Lá na computação a gente trabalha, e também, né, quem for trabalhar com CLP vai também encontrar de quantos bits é esse cartão do CLP, né? Quantos bits ele aceita. Então, quanto mais bits você tiver, mais possibilidades de entradas e saídas
você tem, e maior a palavra que você consegue escrever com esse mesmo cartão, no caso do CLP, né? Então, no caso aqui de uma entrada de uma palavra de 2 bits, então a gente tem 2 entradas, uma saída, né? Então a gente vai ter todas as possibilidades de entrada e saída para esses 2 bits. Então, aqui 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. E aí a saída, né, no caso aqui, se fosse uma entrada, não se sabe qual é a porta lógica que está entrando aqui, né? Então aqui, caso 0, 0 seria uma porta NOT, né? Que entrou 0 e 0, saiu 1. Entrou 0 e 1, saiu 0, né? Seria uma porta NOT depois de uma porta AND, talvez, ou OR. 1 e 0 saiu 1 e 1 e 1 saiu 0, né? Então, aqui independente aqui não é só um exemplo de tabela verdade, não se sabe qual é a operação, né? A operação aqui está com interrogação. Então aqui no caso de uma palavra, né, com 3 entradas e uma saída, né? Então todas as possibilidades que a gente pode ter com ela. Então a tabela verdade é isso, é uma tabelinha de o que você pode ter, quais são as possíveis saídas dessa tua porta lógica, né? Então, no caso, quanto mais entradas você tem, quanto mais bits você tem, maior a tua tabela verdade, né? Então, né, essas tabelas eu já tirei aqui do TOSSE, também está no final desse material aqui para vocês, caso queiram dar uma olhada, que é de sistemas lógicos, é um livro sobre sistemas lógicos. E vamos entrar um pouquinho, conhecer cada uma dessas portas, né? Cada uma dessas operações. Então, a operação OR, ou porta OR, ela tem resultado a saída 1 sempre que qualquer uma das entradas for 1. Então, ela é ou porque se tiver 0 ou 1 prevalece, vai sair 1. Então, ela só vai ser 0 caso as duas entradas forem 0, tá? Ou 3 ou 4, enfim. Então, uma porta OR que tem 4 entradas, ela só vai sair 0 se as 4 forem 0. Então, aqui, né, tem as duas entradas 0, sai 0. 0 ou 1, sai 1. Então, sempre que é 1 e 0, sai 1. E 1 e 1, sai 1 lá na frente. E ela é representada pela operação de soma, tá? Então, a porta OR é uma porta somadora, tá? Então, a gente vai ver... vai ser comum também encontrar qual é a equação desse sistema, né? A equação desse sistema, então a gente vai aprender a somar e multiplicar com esses operadores. A operação E, ou a porta AND, como o próprio nome diz, ela é uma porta que ela só vai ter uma saída 1 se todas as entradas forem 1. Fora disso, a saída é 0, tá? Então, ela é uma porta, um operador de multiplicação, tá? Então, ele é representado aqui, né? A saída, no caso, a saída é x, né? Ela é a multiplicação das entradas A, B e C. Então, é A vezes B vezes C, tá? Então, a saída ela só vai ser 1 quando todas as entradas forem 1. Então, nesse caso aqui eu tenho 3 entradas, 3 bits, né? Então, aqui de todas as possibilidades que eu tenho, somente a última aqui, somente quando eu tenho A é 1, B é 1 e C é 1, a minha saída vai ser 1. 1 ou nível alto, ou aberto, ou fechado. Ou nível baixo, né? Então essa definição é na hora de fazer o programa, né? Mas que você define. Eu posso definir qual é o meu 1, qual é o meu 0. Tá? E a operação NOT, ou inversão, né? Ela é diferente das operações OR pelo fato de que ela é realizada só sobre uma variável. Então ela só funciona em cima do 0 ou do 1. Então a tabela verdade dela vai ser sempre essa aqui. E a NOT ela vai funcionar sempre em cima de uma variável. Então,
tem o zero, ela é a que a gente chama de, por exemplo, a nossa saída aqui, ó, a nossa entrada é a saída vai ser A barrado, tem uma barra em cima. Então, o a entrada é A saída vai ser 1, ao contrário. Então, o meu A barrado é 1. Se a minha entrada é 1, a minha saída vai ser 0, tá? Aqui um exemplo de entrada e saída, que, por exemplo, se eu tenho um sinal baixo ou um sinal desligado, né, entrando, a minha saída vai ser 1, vai ser um sinal alto, né? A hora que ele inverteu, subiu o sinal, aqui baixou o sinal, tá? Então ele vai, a tua saída vai ser sempre o contrário da tua entrada, nesse caso. E, como eu comentei ali atrás, as operações NAND e NOR. Então, a porta NAND ela é formada pela combinação das portas AND e NOT, sequencialmente. Então, a NAND é uma porta AND barrada, né? Então, como eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu tenho x1 e x2, minha entrada aqui é 0 e 1. No caso de uma porta AND, eu teria 0 e 0, a minha saída seria 0. Mas, como é uma porta NAND, ela é essa operação barrada. Então, ela vai ser x1 vezes x2 barrado. Então, a minha saída vai ser 1. Tá? Então, ela inverte a porta AND. Então, quando eu tinha aqui na porta AND, a única possibilidade de eu ter uma saída 1 seria quando as duas entradas, né, no caso de uma porta de duas entradas, 2 bits, fossem 1. Aqui, nesse caso, ela inverte. Ela só vai sair 0 quando as duas entradas forem 1. Então, ela inverte a porta. E a porta NOR é a mesma coisa. Então, ela tem uma porta OR e ela inverte o sinal da porta OR. Então, aqui na porta OR, ela vai inverter, né? Somente quando eu tenho as duas entradas 0, é que eu vou ter a saída 1. De resto, eu vou ter todas as entradas 0. Então, dependendo da aplicação do que eu for utilizar, eu posso me fazer valer dessas duas portas, essas duas operações também no meu sistema, a NAND e a NOR, tá? E aqui uma representação, né, gráfica, simbólica das portas. Então a porta aqui tem a representação, vocês vão encontrar essa representação, né, a americana e a representação ISO, europeia. Então a gente tem aqui a representação da porta AND, ela é redondinha, a representação da porta OR, né, a representação da porta NOT, que é esse triangulinho com a bolinha na frente, e a porta NAND e a porta NOR são a porta AND e a OR com a bolinha na frente. Então a gente sabe quando tem essa bolinha na frente, a gente sabe que tem é negado a saída, tá? E aqui são as leis e teoremas da álgebra booleana, né? Então eu posso, assim como na álgebra, né, decimal, também tem algumas regrinhas. Então eu posso, ele tem a regra também, a regra comutativa, né, eu altero os fatores, a ordem dos fatores não altera o resultado, né, aqui ó, x mais y é igual a y mais x, e x vezes y é igual a y vezes x. A lei associativa, né, então no caso, aqui eu posso, da mesma forma que na álgebra decimal, x mais 1 mais e, x mais y mais e, eu posso pôr y e z entre parênteses, é a mesma coisa. X mais y mais z, olha, eu posso colocar ele, o parênteses em outra posição, não altera o meu resultado. No caso da multiplicação, né, também. A lei distributiva, da mesma forma, né, que eu tenho x vezes y e x vezes z, vou ter aqui, né, posso fazer x vezes y mais z, mesma coisa. Lei da absorção, né, x vezes x mais y é igual a x mais xy, e vai ser igual a x. A lei de Morgan, teorema da consistência e teorema de inclusão, tá? Então, nós temos essas regrinhas todas que a gente que a gente deve seguir na hora de fazer a operação booleana. Então aqui eu trouxe um exemplo bem simplesinho de um circuito para a gente saber qual que vai ser a expressão desse sistema, né? Então eu tenho ali uma porta AND com uma entrada A e B, uma porta NOT
com uma entrada C, e essas duas entradas mandam dois sinais ali para uma porta OR, né? Para uma saída S. Qual que vai ser essa minha saída S, né? Então aqui a minha saída AND, minha porta AND, eu tenho ali A vezes B. Então, esse A vezes B vai entrar ali em cima. O meu C, né, vai entrar barrado na minha porta OR. E nessa porta eu tenho entrando A vezes B e C. E o que vai acontecer? Ele vai somar, né? Vai ser A vezes B mais C barrado. Então, a expressão desse sistema, né, desse circuito, é essa que está representada aqui embaixo. A vezes B, representando a saída da porta AND lá em cima, mais C barrado, que é a saída da porta NOT. E essa expressão é a minha saída S do sistema lógico, tá? Então, um sistema bem simples, um sistema maior, você vai ter uma expressão maior, tá? E aqui a gente entra na nossa linguagem de programação ladder, né? Vamos começar a entender essa linguagem de programação, né? Para ter um primeiro contato, começar a entender como que ela funciona. Então, a linguagem ladder, ela é bastante utilizada porque ela é bastante... quando vocês vão trabalhar com o CLP, as pessoas que trabalham, que vendem, que estruturam o CLP já são bastante familiarizadas com esse tipo de linguagem. E ela é um método gráfico analógico, um método gráfico análogo aos circuitos elétricos utilizados. Então, ela é um diagrama do circuito elétrico utilizado, né, no processo real, né? É uma linguagem que facilita o planejamento do teu processo de automação. Os componentes eles são representados em linhas horizontais e conectados dos dois lados em linhas verticais, né? E o diagrama ele tem uma configuração que lembra uma escada, por isso o nome, né? Ladder. Então lembra uma escadinha. Tá? Então, nesse diagrama, nessa representação, a gente vai ter os contatos que representam as entradas, que são switches, relés, sensores, timers, etc. E a gente vai ter o que a gente chama de carga, que também são conhecidas como bobinas, né? Que são as saídas. São os motores, lâmpadas, solenoides, alarmes. Notem que as entradas, os contatos estão sempre à esquerda e as saídas, as cargas, estão sempre à direita do sistema, né? As saídas aqui, os contatos aqui. A simbologia ladder, ela é representada dessa forma. Vocês vão encontrar sempre esses símbolos aqui. Então, a gente tem um contato normalmente aberto, né? Um switch, um relé, qualquer dispositivo on-off. Então, um dispositivo que funciona em seu funcionamento normal está aberto e quando você vai mudar o sistema, você aciona ele fechando. Também existem os contatos normalmente fechados, né, que são também switch, relés, botões on-off, enfim, que funcionam normalmente fechados e num acionamento eles abrem. Nós temos esse símbolo aqui, um círculozinho, eles são as cargas, né, a tua saída, sempre um motor, uma lâmpada, um solenoide, um alarme. Os timers, né? Os timers são representados por retângulos com a sua especificação, né, dentro dele. Então você escreve timer, tantos segundos. E os contadores, né, da mesma forma também são retângulos com a especificação interna deles também.
Então, pessoal, voltando lá para o nosso exemplo da lâmpada, então o que a gente tem aqui? A gente tem uma operação AND e uma operação OR, né? No caso da lâmpada, que só funciona com as duas chaves fechadas, é uma operação AND, porque eu preciso que a X1 e a X2 estejam fechadas. A expressão desse sistema aqui vai ser essa: y igual a x1 vezes x2. Então, x1 vezes x2 significa lâmpada ligada. E a representação em ladder desse sisteminha vai ser esse aqui, ó. Contatinho normalmente aberto x1, contato normalmente aberto x2 e a minha lâmpada na saída. Isso significa que quando eu fechar o contato 1 e fechar o contato 2, a minha saída vai ser acionada. No caso da operação OR, então a gente tem aqui ou a lâmpada, ou a chave X1 ou a chave X2 acionam a lâmpada Y, né? Então a gente tem aqui uma operação de soma, né? Então X1 mais X2 vai ser igual a Y, e a representação em ladder dela é esta aqui. Então não importa, né? Se eu aciono aqui a X1, a Y vai ligar. Se eu aciono a X2 aqui, ela bypassa e Y vai ligar, tá? Então aqui um exemplo um pouquinho mais complexo de sistema. Então a gente tem um sisteminha aqui, esse aqui é um exemplo do Groover, tá? Do livro que eu deixei para vocês lá no site. Então esse exemplo é o seguinte: então eu tenho um sistema aqui com um reservatório, né? Esse reservatório tem um líquido que precisa ficar um tempo aqui reagindo e depois é esvaziado. O que acontece? Apertei o botão X1, ele resetou todo o sistema e ele vai acionar o X1, ele vai acionar esse relé C1 e vai ligar a válvula S1. Ligou a válvula S1, ele enche o meu tanque até que a minha boia aqui seja fechada, né? Seja acionada. Acionou a boia, ela vai desenergizar, né? Vai acionar o relé para desenergizar a válvula e vai mandar um sinal para um timer, que nesse caso um timer de 120 segundos. Esse timer vai esperar 120 segundos para esse líquido aqui, por exemplo, reagir dentro do tanque. Depois de 120 segundos, manda um sinal para o relé C2. O relé C2, por sua vez, vai ter dois acionamentos, né? Vai ter duas ações. Ele vai ligar a válvula S2 e vai acionar um timer. Esse timer de 90 segundos. Após 90 segundos, esse timer vai retornar para C2 e o C2 vai desligar a válvula, né? E parar o esvaziamento do tanque, tá? Como que fica isso aí em ladder? É aquele primeiro exemplo que veio para vocês na apresentação. Então, a representação ladder desse sistema é isso aqui. Então, eu tenho aqui que X1, tanto X1 quanto X2 mandam um sinal para o meu C1. A minha FS, que é a boia, ela é normalmente fechada. Então aqui está normalmente aberto, não está acionado. Fechei a X1, ele vai acionar lá na frente o C1, tá? C1 acionado, por sua vez, vai acionar a S1. O FS, que está normalmente fechado, quando for aberto, vai desligar o S1, né? E o FS aberto vai mandar um sinal para o temporizador. Acionou o temporizador, né? Fechou lá, acionou o temporizador. O temporizador vai acionar o relé C2. C2, por sua vez, vai acionar o temporizador T2. E tendo C2 fechado, o temporizador fechado, o S2 está acionado. A partir do momento que esse temporizador abrir, S2 desaciona, tá? Apertando o X1 eu reseto todo o meu sistema, reseto os temporizadores, né, os timers, e reseto o sistema, tá? Eu vou deixar para vocês como primeiro como sugestão, semana que vem a gente vai mexer um pouco mais,
para vocês que entrem no site, esse PLC Fiddle, é um site que tem um simulador online de ladder, bem simples, bem tranquilo de mexer, não precisa baixar nada, você só precisa fazer um cadastro com o seu e-mail, né, o nome e e-mail. E você pode entrar lá para conseguir fazer algumas simulações, colocar os contatos, colocar as entradas e saídas, ligar e desligar, só colocando ali para você entender a lógica lá, fica um pouco mais claro. Né? Então entrem lá, deem uma olhada para ver como que funciona, deem uma brincada. E também tem o Zelio Soft, que é da Schneider Electric. Eu particularmente não uso, né, porque eu não uso Windows, mas a Schneider tem muitos programinhas abertos muito bons para simulação e cálculos elétricos e eletrônicos. Então, né, eu particularmente esse Zelio eu não conheço, né, não uso ele, conheço só de saber que existe, que é bom também e é gratuito. Né? Mas assim, para nossa aplicação aqui, né, aqui é mais por curiosidade para quem queira algo mais robusto, ele é um pouco mais complicadinho, inclusive, de mexer. Mas assim, para nossa aplicação, o PLC Fiddle funciona bem. Então, ó, o PLC Fiddle ele tem essa carinha aqui. Se vocês repararem, a mesma linha, a mesma configuração da primeira linha do nosso exemplo lá. E aqui eu posso ligar e desligar, né, ó. Botão de start aqui, ó. Ele já liga o motor lá na frente, né? Aqui o stop para o botão lá na frente, o stop normalmente fechado. Então aqui quando eu acionei o stop significa que ele abriu o contato, né? Então se ele está off, ele está com o contato fechado. E liguei e desliguei o motorzinho está ligado lá, desliguei o motor, ligar de novo, enfim. Você pode ter, né, ó, quando tá verdinho é porque tá passando sinal. Então é bem bom para treinar, brincar, entender um pouquinho como que funciona a lógica booleana. E eu deixei para vocês lá nos formulários um exercício avaliativo também com dois exercícios, tá? Dos livros que a gente está usando, tá? Os dois retirados do livro. Então, eu vou pedir para vocês refazerem esse sistema aqui, né, no ladder, utilizem o PLC Fiddle, né, para fazer, tira uma foto, um print de tela e manda para mim lá pelo próprio formulário do Google, tá? Não mandem no e-mail, mandem pelo formulário do Google. Então, um exercício é para refazer esse sisteminha aqui, né, monta lá e abre, liga, desliga, faz funcionar ou não. E outro exercício é do outro livro do Castrucci, né? Também com um sisteminha bem simples para montar a expressão booleana, a tabela verdade e o esquema em ladder, o programa em ladder dele, tá? Então tentem fazer, qualquer dificuldade mandem e-mail e qualquer coisa a gente marca um apoio online mais fino, tá? E é isso, gente. Aqui tá a bibliografia, né? Os 3 livros utilizados para essas apresentações, né? O Groover e o Castrucci são da bibliografia recomendada. E os sistemas digitais, para quem quiser aprofundar um pouquinho mais na parte de circuitos lógicos, né? Indico esse livro aqui que é bem bom. E é isso, pessoal. Muito obrigada.